Olá mamãe, olá papai, olá você que cuida. Eu sou a Lucia Almeida da Escola de Paz e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, bem importante e que eu comecei a dar aula com 18 anos, agora eu tô com 43, vou fazer 44, 18 não, comecei com 17 e até hoje esse assunto é um assunto delicado na educação. Delicado por quê? Porque ninguém gosta, porque ninguém quer que aconteça com seu filho, porque nós professores não gostamos quando acontece, a gestão, ninguém gosta. Mordidas, mas acontecem, inevitavelmente. Até tem crianças que você pode dizer que nunca foram mordidas, que nunca aconteceu, nunca mordeu ninguém. Tem sim, muitos casos, mas a grande maioria passa por esse período, passa por essa fase. Muitas famílias têm casos de crianças que foram mordidas, de crianças que eram mordedoras, enfim, a gente tem N situações por N motivos. E nenhuma mãe, nenhum pai gosta, né? Quando isso acontece, os pais ficam muito bravos, na verdade, porque a gente tem todo tipo de mordida, desde a mordida que deixa aquela marquinha assim, que fica só a boquinha, né? Os dentinhos do amiguinho, mas passa muito rápido, até aquela mordida que às vezes é tão profunda que chega a sangrar, e aí essa normalmente deixa a família bem irritada. Às vezes uma criança especificamente costuma morder diversas vezes o mesmo coleguinha e a família também fica muito incomodada. Enfim, tem N situações, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para tentar acalmar aí o coração dos pais, o coração das mães, o coração de quem cuida, né? Até dos professores, porque pra gente é sim angustiante, viu? Não é tudo bem, foi mordido, vou anotar na agenda, vou ligar pra mãe, vou falar com a mãe, tá tudo certo. Não, a gente fica muito incomodado em todos os sentidos, tanto incomodado no sentido de cuidar de quem foi mordido, como também de cuidar de quem tá mordendo. Os dois precisam de cuidado. Então vamos lá, vamos entender primeiro assim, por que acontece isso? Antes da gente começar, não esquece, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas, deixe perguntas, indique esse canal para quem você gosta, indique esse canal para os seus amigos, para professores, mães e pais. Então vamos lá, voltando. Por que acontece isso? Por que as crianças mordem? Primeiro, porque elas estão descobrindo o mundo. E descobrir o mundo é descobrir pegando nas coisas, é descobrir com a boca, né? Principalmente a primeiríssima infância, as crianças de 0 a 3 anos e muitas crianças de 4 anos. Mas a gente entende como é normal, como está passando por uma fase que é corriqueira na vida da criança até os 3 anos. É aquilo que eu sempre disse, né? Educação, e o desenvolvimento, eles não são lineares, né? A gente não começa a crescer e vai como o desenvolvimento físico, que a gente começa bebê, né? Lá no útero, depois nasce, vai crescendo e vai seguindo de forma linear. Não, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento emocional, ele avança, né? Vai lá para frente e volta. E assim acontece com as descobertas. A criança quer descobrir e a boca, essa fase oral é a fase muito forte na vida de toda criança. Até na vida do adulto, por isso que muitos adultos fumam, tem a questão da chupeta que é difícil deixar, né? Como eu já falei, tem vídeo aí que fala sobre essa questão de deixar a chupeta. Então, essa fase oral é muito forte. E a criança vai descobrindo o mundo através da boca. Então, nem sempre ela morde de maldade, aliás, não é de maldade, ela morde em algumas situações. A primeira dessas situações, às vezes a família, né, porque eles são gostosos até 2020 não sei quanto, né, eles são aquelas coisas gordinhas, fofas, ou até os que são magrinhos, são delicadinhos, pequenininhos, mas os gordinhos mais, né, que a gente aperta, que a gente às vezes sem querer faz essas brincadeiras de dar mordiscada, sabe aquela coisa gostoso que a gente faz assim, sem ir com o dente, mas vai mordiscando a criança. Então, para ela isso é amor, né? Porque se eu faço isso mostrando para ela o quanto eu gosto dela, o quanto ela é gostosa, ela entende essa minha ação como uma demonstração de carinho e de amor. E ela vai fazer isso no colega que ela gosta. Por isso que muitas vezes o mordedor
costuma morder sempre a mesma criança. Normalmente é uma criança que ele gosta bastante, que é o amiguinho dele. Então, a mordida, né, é a forma de mordiscar que a família faz em casa, que ele traz para representar o carinho que ele tem pelo amigo na escola. Essa é uma situação. E aí, ele não tem noção da força dele, ele não sabe mordiscar, ele morde com vontade. E machuca, e dói. Aí você vai me dizer assim, Lucy, mas ele morde. Aí o coleguinha chora, ele tá vendo que tá sofrendo e ele faz. Pois é, ele vai descobrindo nessa tentativa e erro, né? Tentativa de acerto e erro, que a mordida não é bacana, mas ele leva um tempo para interiorizar essa informação e para entender essa informação. E enquanto esse tempo passa, ele vai mordendo, a família do que é mordido vai ficando incomodada, a saia justa vai se formando naquela turma, naquela escola. E a gente precisa conversar com os pais a respeito disso. Precisamos informar as famílias, precisamos dar apoio para essas famílias. Eu sempre digo, mesmo pai e mãe, quando a gente tem em sala, pai e mãe que é professor, que é pedagogo, eles precisam desse apoio, porque uma coisa é você estar na escola como professor, outra coisa é você estar em casa como pai e mãe, é um outro papel. Então assim, essa é uma situação. Outra situação, a criança morde porque ela ainda não sabe falar. Ou ela sabe falar, mas ela não consegue construir frases que ela consiga se fazer entender de fato. Então, na hora da disputa de um brinquedo, ela morde para que outra coleguinha solte o brinquedo dela. É uma forma dela dizer, deixa isso daí que é meu. É certo? Não é certo, mas é o que ela sabe usar, é o que ela sabe, a forma que ela sabe lidar para ter aquilo que ela quer. E quem vai orientando e ensinando isso? Nós adultos. Como agir nesse momento que é o mais importante? Gritar com a criança, bater na mãozinha da criança, o pai, a mãe, o professor? Jamais. E o pai e a mãe também? Eu acredito que jamais. Não. A gente vai conversar com a criança, sério, né? Eu sempre digo assim, as pessoas falam, mas a gente não tem essa coisa de o tempo todo estar nessa calma. Sem dúvida. E tem hora que precisa falar sério. E tem hora que precisa falar bravo sim com eles. Porque eles precisam entender que tem coisas na vida que vão acontecer que as pessoas vão nos corrigir. E vão ser sérias, vão ser enfáticas, vão ter uma voz em alguns momentos mais dura, mais forte. E eles precisam entender isso. Então, essa é a hora. Mordeu, seja para fazer carinho, seja para conseguir um brinquedo que quer, seja para se comunicar, seja a forma que for, nós temos que chamar essa criança, falar na mesma altura dos olhos dela, se abaixar a altura dos olhos dela e dizer, não é para você morder, isso não é bacana, você machucou o seu amigo, não gostei da sua atitude. E fazer a criança cuidar junto desse colega. Vamos lá, vamos passar gelo na mordida do seu colega, mostrar para ele sim. Olha, mordeu aqui na mão? Olha o que você fez, olha o que aconteceu, olha como ficou a mão do seu amiguinho. Mas isso é uma maldade. Não, isso não é uma maldade, isso é a vida, né? Quando a gente está vivendo, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, a gente tem que responder por aquilo que a gente faz. É assim que a gente começa a ter autonomia, entendendo as nossas pequenas ações. Então, proteger os nossos filhos, proteger as nossas crianças, respeitar as nossas crianças, é mostrar para elas que toda ação que elas têm causam uma reação, né? E nem sempre essa reação, dependendo da ação, é boa, porque esse coleguinha podia morder de volta, esse coleguinha vai ficar muito chateado, esse coleguinha que foi mordido vai sentir muita dor e vai ter sim medo algumas vezes que esse colega que mordeu se aproximar. Então, falar isso para a criança, não precisa ficar com um discurso gigantesco, não precisa ficar falando horas e horas no ouvido da criança esse mesmo assunto, até porque ela não vai entender, vai chegar uma hora que vai causar uma exaustão nela tão grande, ela vai, sabe aquela coisa que você fica o tempo todo falando, que vira uma coisa sem sentido? Vai virar uma coisa sem sentido. Seja pontual, não pode, não faça, olha o que você fez, vamos cuidar do amigo, não quero mais que você morda, é para fazer carinho, aqui não se morde.
E essa fala serve para casa, para a família e serve para a escola, né? Tirar a criança por alguns minutos daquele ambiente de brincadeira aonde ela mordeu para conseguir o brinquedo, ou aonde ela mordeu para demonstrar um carinho pelo amigo, dizer para ela: você perdeu esse tempo de brincadeira porque você mordeu o seu amigo e ele se sentiu machucado e tá doendo e a gente vai cuidar do amigo. Tira um pouco, né, daquele ambiente da brincadeira. Não precisa ser 5 horas, não precisa ser a brincadeira inteira, mas tira alguns minutinhos e deixa a criança ali fora para ela entender que aquela ação dela causou uma outra reação, que ela perdeu o brinquedo, ter que cuidar do amigo, ter que entender que o amigo está sofrendo por isso. Então as mordidas acontecem principalmente nessa primeiríssima infância até os 3 anos, né? 4 anos também é muito comum, 5 já começa a ser uma coisa muito mais esporádica, né? Mas pode acontecer e normalmente aos 5 anos, quando acontece, aí já não é mais demonstração de carinho, é mesmo porque eles querem se defender ou ter aquilo que eles querem porque querem e o outro não quer dar e ele não conseguiu resolver conversando, então ele vai resolver na mordida e aí a gente tem que conversar do mesmo jeito, seriamente, levar para cuidar do amigo, explicar que isso causa dor, enfim, conversar. A conversa é sempre a melhor saída para a educação, é sempre a melhor forma da gente mostrar afeto, respeito, amor, limite, né? E cuidado com os nossos pequenos. Então, espero que você entenda quando acontecer uma mordida, cuide quando acontecer uma mordida. Como pai, como mãe, você tem o direito de saber, perguntar para a professora. Lógico, você vai falar, mas a professora não estava olhando? Tava, gente, só que acontece. Vou contar para vocês que uma vez eu dava aula para o berçário 2, crianças de 1 aninho e 1 mês, 1 aninho e 5 meses, indo para os 2 anos, mesma turma que eu tô esse ano. E tinha um menininho que ele adorava uma amiguinha. E ele mordia essa menina direto. E a mãe não queria que tirasse de perto, enfim, queria coisas que a gente não pode fazer, que é ou isolar a criança que mordia, ou isolar a criança que está sendo mordida. Isso não pode, porque as crianças aprendem com a interação. Se eu tiro o mordedor e deixo ele preso no berço, preso em algum lugar, para que ele não tenha contato com as crianças, o que vai acontecer não é que ele não vai mais morder, ele não vai mais morder enquanto ele estiver preso. Quando você soltar ele, automaticamente ele vai morder. Se eu tiro a criança que é mordida do contato, da interação com o mordedor e com os demais, o que vai acontecer não é que ela não vai ser mais mordida, ela não vai ser mais mordida naquele período que ela estiver distante da turma. Mas quando ela se juntar à turma, ela vai ser mordida. Ela tem que aprender também a se defender, aprender também, porque eles aprendem, eles gritam quando o outro se aproxima para morder, enfim, aprender a lidar com a situação. E aí, essa mãe não queria, então eu estava sempre mais próxima dessa menina que estava sendo mordida, porque estava um ciclone começando naquela situação. Aí, a criança estava sentada no meio das minhas pernas, a gente brincando, né, todos os pequenos ali. O pequeno que mordia sempre essa menina estava distante. 1 segundo que 2 outras crianças entraram numa confusão por causa de um brinquedo e que eu me virei para cuidar dessas outras 2, o mordedor veio e nhact no braço da criança que estava entre as minhas pernas. Aí eu fiquei naquela situação, meu Deus, como explicar para essa mãe que essa criança foi mordida embaixo, literalmente, não é uma figura de linguagem, do meu nariz. É bem complicado, mas contei a verdade para a mãe. E é isso, eles têm esse período de troca, e aí a gente conversa também com a família de quem mordeu para ver o que está acontecendo, se tem esse tipo de brincadeira em casa. Mas essas situações acontecem, por mais que a gente cuide, por mais que a gente olhe, o que tem que ser é muito tranquilo, ter uma conversa, e você precisa confiar no professor, o professor também precisa confiar na família para falar a verdade, para abordar essa situação dos 2 lados, de quem morde e de quem é mordido. Então, assim, é criar laços, né, pra gente lidar com todas essas situações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu te disse, toque o sininho para ser avisado quando tiver outros vídeos. Se inscreva no canal e indique esse canal para as pessoas que você gosta bastante. Até a próxima!